passado, nós paramos no item da prece. Eu vou fazer uma pequena ponte para a gente retomar o conteúdo do que trabalhamos no último domingo e a gente iniciar hoje esse tema da prece, né? No domingo penúltimo, nós falamos de uma definição que Allan Kardec dá de doutrina comum, diferenciando da doutrina espírita. Ele diz que doutrina comum é aquela que atribui as nossas características ao nosso corpo físico, e a partir daí nós teríamos a crença numa natureza humana, em torno da qual nós estaríamos rodeando nas nossas ações, nas nossas escolhas, ou seja, o homem não seria totalmente responsável por aquilo que escolhe fazer com sua própria vida, e ele coloca, confrontando essa doutrina da natureza humana, a doutrina da liberdade. Nesse sentido, ele introduz a doutrina espírita no campo das correntes filosóficas existenciais. Ou seja, nós não teríamos uma essência que nos determina do ponto de vista daquilo que somos, moralmente, mas nós somos livres, possuímos livre-arbítrio, isso é a nossa principal característica, e somos construtores de nosso próprio destino, ou seja, se sofremos, o nosso sofrimento é realmente o resultado das escolhas que fazemos no correr de nossa evolução, durante o nosso projeto evolutivo. Se temos alguns méritos, alguns benefícios, isso se dá também porque merecemos ter essas ferramentas disponíveis para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, realmente, para a doutrina espírita não há acaso, não há determinantes, e tudo está dentro de uma lei de justiça, amparada pelo amor, amparada pela misericórdia divina, mas de sempre uma justiça, em que não cai uma folha de uma árvore sem que ali não esteja presente uma lógica, uma razão, embora nós não tenhamos no plano da visão imediata, da visão aparente das coisas, acesso às causas desses fenômenos. Essa impossibilidade de acesso às causas se dá a nosso próprio favor. Vamos imaginar que o esquecimento do passado no processo das reencarnações, ele é praticamente um anestésico da alma, Por que quando a gente reencarna a gente esquece tudo que a gente viveu? Porque nós não daríamos conta. Nós não daríamos conta de olhar para aquele filho, por exemplo, que a gente ama, e reconhecer nele, às vezes, aquele que nos prejudicou no passado e a quem nós devotamos um ódio tremendo que fez muito mal para a gente, e vice-versa. Não é um filho que olha para um pai e reconhece nele um antigo perseguidor, não é um antigo desafeto, um adversário. Então, o esquecimento do passado, ele é necessário para que, anestesiados dessas informações, nós estejamos livres para construir principalmente o amor que deve interligar as criaturas dentro de um projeto de vida superior, de vida iluminada, de vida propensa à conquista de valores espirituais para a eternidade. Então, esse esquecimento se dá a nosso favor. No último encontro, nós trabalhamos este parágrafo que diz que, segundo a doutrina espírita, não existem arrastamentos irresistíveis. Então, qualquer um de nós é capaz de realmente resistir a qualquer ideia negativa que pertença ao mal. E quando nós não resistimos, é porque realmente ainda dentro de nós falam tendências inferiores, especialmente aquelas que visam prejudicar o próximo. E nós não estamos aqui falando de questões morais propriamente ditas, mas principalmente questões éticas. Porque as questões morais, elas variam no tempo e no espaço. Aquilo que é imoral aqui, pode ser que na Holanda não seja. Aquilo que é imoral aqui na Arábia Saudita é absolutamente aceitável.
Por isso que a gente fala de uma moral do Cristo, que é uma moral da relação com o outro, da ética, de não lesar o próximo, de não fazer mal para o outro, de não subtrair do outro a possibilidade dele ser feliz, de ser livre e de também fazer as suas próprias escolhas. E nesse sentido é muito comum nós errarmos no intuito de fazer o bem. É muito comum nós, no anseio de fazer o bem, e na pretensão de querer saber o que é melhor para o outro, passar na frente dele e querer resolver os problemas dele para ele. Quando, na verdade, nós não estamos aqui para resolver a vida de ninguém. Nós não reencarnamos para salvar ninguém. Nós não reencarnamos para mudar ninguém. Nós não reencarnamos para convencer ninguém de nada. Nós reencarnamos para dar conta de nós mesmos nos nossos projetos evolutivos. E quando nós acertamos, isso por tabela torna o mundo melhor. Porque não há nenhuma ação no mundo, do ponto de vista existencial, que fique circunscrita ao âmbito da própria personalidade. Tudo aquilo que eu faço que é para o bem, de alguma forma, cria uma ambiência energética, fluídica, em torno de mim, que torna o mundo automaticamente melhor. Num processo de rede, há um filósofo alemão, Heidegger, que ele diz que os nossos pensamentos se dão por redes de significação. Né? Quando eu tenho... Aliás, há uma polêmica hoje do ponto de vista da filosofia, da semiologia, etc., em que não se sabe ao certo se a nossa inteligência é produto da linguagem ou se a linguagem é produto da inteligência, porque não há inteligência sem linguagem. E quando a gente fala de linguagem, não é só linguagem de língua, de idioma, nós estamos falando de linguagem capaz de comunicar conceitos, como a matemática, por exemplo. Né? Nós só conseguimos compreender um pouco do universo porque existe uma linguagem chamada matemática, que é extremamente lógica, racional, proporcional, a partir da qual, pelos símbolos matemáticos, nós conseguimos compreender alguns fenômenos da natureza, no campo da física, da química, etc. Então, quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de tudo, de língua, de números, de imagens, de arte, de linguagens artísticas, de música, de sons. Né? Nós estamos falando do âmbito geral da linguagem, da comunicação como um todo. Então, quando nós nos comunicamos, automaticamente, qualquer tipo de linguagem já desperta em nós outros horizontes de linguagem que vão como numa teia, numa rede, criando redes de significação que construídas formam o âmbito de nossos pensamentos. E assim se dá também no campo das vibrações espirituais. Então vamos dar um passo atrás, né, e lembrar que Allan Kardec vai dizer: não existem arrastamentos irresistíveis. Quando nós não resistimos, é porque realmente nós não queremos resistir, porque aquilo naquele momento é mais prazeroso para nós, é mais conveniente para nós, é mais interessante para nós, no estágio evolutivo em que nós estamos. Então, naturalmente, né, se a gente pensar um ser primitivo que vivia da caça, esses dias um jornal importante publicou uma descoberta arqueológica de mais ou menos 7.500 anos, em que há esqueletos, ossadas de crianças de 4, 5 anos que foram mortas com cajadadas no crânio, né, em guerras tribais que aconteciam no leste europeu, na região da Macedônia, da Ucrânia, etc. E eles estimam que eram brigas, né, duelos tribais por causa de comida, território, etc. Quer dizer, eles estão num momento em que não há diálogo, não há a noção de justiça, são sociedades geridas pela autotutela, e matar o outro, ainda que ele seja uma criança, é uma tentação irresistível, porque naquele plano de evolução, para eles é mais importante manter a sobrevivência do grupo. Há um outro momento em que o ser humano, com maior consciência moral, com uma consciência mais dilatada, ele é capaz de estabelecer diálogos, depois ele cria leis, depois ele cria instâncias, não é, que trazem para si a realização da justiça, até que, mais evoluído, nós não precisamos sequer de leis, porque cada um, iluminado pela sua consciência moral, pela presença de Deus dentro de nós, não erramos mais, porque somos tomados por uma luz. Como diz o apóstolo Paulo, né? Já não sou eu que vivo, né, mas é Deus que vive em mim. E quando ele fala o Cristo vive em mim, no sentido de esse poder criador.
né, que nós não conhecemos, mas que nós imaginamos seja o Cristo, o grande espelho em que se reflete, que se projeta essa luz divina. Então, há um momento em que nós somos todos, somos todo iluminação, somos todo luz, e aí não erramos mais. Somos espíritos iluminados. Até isso chegar, nós somos, eventualmente, inúmeras vezes, levados a fazer escolhas que não são consentâneas com o bem que poderíamos fazer. A lição de hoje, que a Dani leu, é muito interessante, do Emmanuel, porque ela fala da aflição. Se nós formos buscar um sinônimo para aflição, provavelmente nós vamos encontrar a palavra inquietação, né? O sujeito aflito é aquele que está inquieto. E o Emmanuel fala, olha, a aflição é boa, o Emmanuel fala, né? Quando a gente briga com alguém, a gente precisa ficar aflito para fazer as pazes logo. Vocês ouviram ou não? Vocês ouviram a lição? Não é isso, não? É isso, né? Olha, quando a gente errou, a gente precisa ficar aflito para reparar o erro. Então, assim, eu já falei isso, vou repetir aqui, né? Quando a gente é dominado por uma culpa insuportável, isso já é, por alguma coisa errada que a gente tenha feito, isso é sinal de que a gente está um pouquinho evoluído já. Né? Porque o sujeito muito atrasado, ele erra e não sente culpa. Então, eu não tenho preconceito contra a culpa. Culpa é sinal de evolução. Mais evolução é não errar para não precisar sentir culpa. Né? Mas assim, quando a gente sente culpa, isso significa, olha, você já está num estágio em que sabe que errou e está sofrendo por causa disso. Agora, use essa culpa a seu próprio benefício, a seu favor, que é o que Emmanuel colocou na lição de hoje. Então, fique aflito para reparar isso. Fique aflito para mudar, para se transformar. Quando a gente começa a ser tomado por uma aflição para o bem, é sinal de que a gente está legal. Quando a gente começa, né, a se inquietar para a mudança daquilo que nos incomoda, isso é bom, é um sofrimento para o bem. Vamos usar uma metáfora. Do mesmo jeito que quando o sujeito vai na academia e o instrutor da academia de ginástica fala assim, ó, o músculo doeu, está queimando? Tá, então o exercício foi bem feito. No outro dia você ficou, precisou tomar, ao invés daquele chopp gelado, você tomou um leite quente com mel, 2 Dorflex e foi para a cama. É sinal de que está funcionando. Né? Por quê? Porque dói. Na alma também é a mesma coisa. Né? Se a gente está começando a sofrer com os nossos defeitos, essa academia da evolução está funcionando bem para a gente. Como lidar com esse apelo em nós de errar, mesmo sabendo que a gente está errado, mas às vezes a gente quer errar. A gente quer pagar o preço do erro, porque de alguma forma aquilo alimenta alguma coisa em nós que ainda grita. Os espíritos vão dizer que o melhor recurso que nós podemos lançar mão é a prece. E foi aí que nós paramos, domingo passado. Né? Então, Allan Kardec vai dizer assim, né, no texto, que é de autoria dele, não é dos espíritos, não. É um texto da lavra do próprio Kardec. Né? Não existem arrastamentos irresistíveis. O homem sempre pode fechar os ouvidos à voz oculta, que o solicita para o mal no seu foro íntimo, como pode fechar a voz material de alguém que lhe fale. Ele o pode pela sua vontade, e aí começa. Ó, como? Pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim a assistência dos bons espíritos. É isso que Jesus ensina na sublime fórmula da oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, o que ele está dizendo? Bom, nós somos seres fracos. A nossa estrutura espiritual ainda é fraca, é vulnerável aos apelos. O Emmanuel define muito bem isso, quando ele diz: o que caracteriza o homem no nosso estágio evolutivo
é o conflito entre uma ânsia de luz contra milênios de sombras. Então, de luz a gente tem o desejo, a vontade, a ânsia. De sombra, nós temos um passado milenar, muitas vezes de crimes hediondos que tenhamos cometido, até contra essas pessoas que hoje reencarnaram próximas de nós, os familiares, né, os chefes, né, os empregados, né, os colegas, os vizinhos. Né, tem gente que tem problema de vizinhança terrível assim. Né, tem casos que acabam até em, né, homicídio, etc., né, por causa de brigas de vizinhança, etc., negócios. Enfim, a gente está nesse ambiente pontuado de gente interessante, com quem a gente lida muito bem, que a gente gosta muito, tem muita afinidade, mas também com um monte de gente chata, que a gente não tem afinidade nenhuma e que está reencarnada em torno da gente, para a gente aprender alguma coisa. Isso é parte da nossa experiência existencial no mundo. Bom, como somos espíritos vulneráveis, fracos, né? Naturalmente as nossas sintonias nem sempre são as melhores. Às vezes a gente está vibrando na sombra, né? Vibrando na sombra. Por coisas gostosas, inclusive. Né? A gente, em geral, pensa só na droga, no álcool, nessa coisa toda, mas não só, por exemplo. Às vezes, vocês já pensaram como que um obsessor deve se divertir com alguém que ele está obsidiando, que é diabético, que adora doce, e o obsessor fica o dia inteiro assim, chocolate, pudim, quindim, porque ele quer que o cara desencarne rápido. Algo assim, ó, não cuide de você, não resista, eu quero te trazer para cá que eu vou infernizar sua vida aqui no mundo espiritual. Né? Com o quê? Com chocolate. E olha que inferno doce, maravilhoso, chocolate. Às vezes é isso, ó, né? Às vezes o sujeito está lá, né? Ele está muito bem, né? O que está acontecendo aí? Está vazando água? Ué, tira a flor, joga a água fora, bota a flor de novo, que não vai ter problema nenhum. Só um pouquinho sem água não tem problema não, viu? Ele levou a flor embora. Oi? É? Você vai devolver? Oi? Não é daqui que está caindo? O que que é? Tem médium de efeitos físicos lá embaixo? Nenhum? Às vezes né? Algum médium de efeitos está materializando, a água fluida está caindo. Derrama, Senhor, derrama. Aqui o negócio... Aqui nós temos médium forte, vocês acham que é? Aqui não é derrama, Senhor, lá que cai mesmo o negócio. Mas está muito assim? É muita água? Só um pouquinho? Muito bem, continuando, né? Então, nós, o tempo todo tem espíritos em torno de nós, querendo nos ajudar, mas também tem aquelas tranqueiras, que a gente só tem acesso a gente, porque a gente é muito parecido com eles. No fundo, não tinha uma personagem de humor na televisão que falava assim, eu gosto. Né? São aqueles espíritos muito parecidos com a gente. Né? Às vezes até não faz por mal. Né? Vem, fica aqui pertinho da gente. Às vezes nem sabe que está prejudicando. Né? Mas a gente está na mesma sintonia que eles. Né? Uma pessoa, por exemplo, muito desanimada, só fala coisa triste, só fala de doença, só fala de morte, só se queixa, tudo é ruim, tudo é para baixo, é aquela pessoa down, né? Vocês já imaginaram a quantidade de espírito que desencarna nessas condições e que vai, né, se aproximando, fica ali aquela vibração, aquele acúmulo de negatividade, etc. Aí a pessoa vai entrando num quadro, às vezes, obsessivo, depressivo, etc. São várias situações, né? Então, Kardec, ele dá uma receitinha, ele fala, olha, o melhor jeito é a gente se refugiar na prece. Já que tem muita gente incômoda dando pitaco na nossa vida, que são, na psiquiatria, os psiquiatras
né, chamam isso de pensamentos intrusivos, ideias intrusivas. Para nós espíritas, principalmente se for um médium, né, a gente sabe que são obsessores, né, que a partir das ideias da pessoa, aproveitam para inspirar mesmo, estimular esses pensamentos. Né? O que a gente faz? A gente faz prece. E qual é o mecanismo da prece? Como que a prece vai agir? Né? A prece, ela vai, né, a partir de um movimento de introspecção, de busca de uma subjetividade superior, né, ela vai estabelecer um padrão vibratório dos nossos pensamentos diferenciado. Então, na verdade, a prece é uma tentativa, né, de sossegar os nossos pensamentos, é uma tentativa de aquietar os nossos pensamentos, para que os bons espíritos, que também sempre estão prontos a nos ajudar, os anjos guardiões, etc., possam encontrar um jeito de inspirar nos nossos pensamentos bons propósitos, ideias sublimes, ideias iluminadas. Porque no dia a dia nós nos perdemos nesse labirinto de vibrações negativas. Né? Às vezes uma coisinha pouca nos desequilibra de um tanto, que a gente, né? De repente você está lá, feliz, você está bem, está tudo certo, não é? E aí você vai ao banheiro e estoura a válvula hidra. Entendeu? Ou você vai tomar banho e, no inverno e queimou a resistência, só tem água gelada. Né? E você começa a xingar. Começa a xingar. Né? Chuveiro, e aí você vai estar. Aí você já bateram em quina em casa? É o seguinte, outra dica. Depois que a gente entra no Zenta, é bom chamar um marceneiro para abaular tudo que é quina. Não tem umas quinas em casa? Tem jeito da gente bater sem querer um joelho numa quina, que dá até aquela esfolada, e falar assim: Jesus, obrigado por essa experiência de dor, que me faz um espírito. Não. A gente busca na memória aquele repertório de palavra bonita. Do nada, é um prato cheio para os nossos perturbadores, estão ali. Então, assim, coisinha, o sujeito que fecha no trânsito, né? Um cliente chato que chega na sua loja, né? Aquela pessoa, né, que faz 15 dias que você está numa dieta, ela olha para você e fala: nossa, você engordou, né? A senhora já viveu isso, né? Já. É difícil. Né? Você fala: não, minha irmã, eu emagreci em nome de Jesus. Né? Ela fala: não, não, foi só engordar, ó, deve ser uns 4,5 kg mais ou menos. Não é? Então, assim, coisas bobas na nossa vida, que às vezes o outro vem e invade o nosso equilíbrio, nossa serenidade, com, né, o negativismo dele, a inadequação dele, a dificuldade dele. E aí os espíritos se aproveitam disso tudo e tornam a nossa vida muito perturbada, muito, muito estranha. Né? Então, Kardec vai dizer assim, ó, prece. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? Então, assim, esse não nos deixeis cair em tentação é assim, na hora que a gente vai reagir, respira fundo, não nos deixeis cair em tentação, porque se deixar, eu desencarno esse ser na minha frente. A gente xinga, já teve vontade? E vocês já viram que tem gente que a gente fica com tanta raiva, que a gente não quer só matar, a gente quer judiar na hora da morte.
Você não deseja só o desencarne do outro, você quer que ele desencarne com sofrimento. Todo mundo já sentiu isso. Estou errado ou não? Todo mundo já sentiu. Aí a gente precisa fazer a prece, falar, não, me livra desse pensamento. Deixa ele só desencarnar, sem sofrimento. Mais evoluídos, não precisa desencarnar. Dá um jeitinho dele mudar de casa. Você vai melhorando até o dia que você neutraliza, você só ama, igual Jesus, né? Só ama. Aquela coisa iluminada, bonita, bacana, né? Então, assim, prece. O que é a prece? Ó, dá aquele bloqueio na reação. Porque essa reação, ela é o nosso lado bicho. Né? Se você desferir um golpe num cão, ele não tem dúvida, ele vai te morder, ele vai, né? Qualquer animal vai reagir, a gente também. Né? A gente tem muito esse lado bicho. Para que a gente faz prece? Para ser menos bicho e mais ser humano. Para ser um ser humano menos reativo. Como essa prece vai funcionar, assim, do ponto de vista vibratório, fluídico, espiritual, eu vou continuar no domingo que vem. Né? Então, só para a gente entender o porquê, e depois, domingo que vem, a gente, né, trabalha especificamente de que maneira esses fluidos, né, são mobilizados, são manejados a nosso favor quando nós fazemos uma prece.